ser amados pelo Senhor, que possamos amá-lo de todo o nosso coração, poder, mente e força. Queridos, hoje eu quero falar sobre a segunda parte do que é arrependimento, certo? O arrependimento, como nós vimos na aula passada dessa temática, ele é uma mudança de mente e de coração, ou seja, uma mudança completa de paradigma, de rota, que faz com que nós tomemos outras decisões, que nós tenhamos gostos diferentes, que nós possamos viver sem aquele passado sujo. Isso é arrependimento. E nós vimos na aula passada subsequente que todos nós precisamos arrepender-nos. E o que nós vimos? Do que nós nos arrependemos? Do pecado. O que é pecado? Pecado é a quebra da aliança, ou seja, a quebra da lei de Deus deliberadamente. Ou seja, o que significa esse termo? Deliberadamente, eu quebro sem me sentir culpado, não assim culpa, mas sem sentir-me culpado, sem sentir-se triste, sem sentir arrependimento. Isso é a quebra do pecado. Mas a quebra da aliança, que é pecado. Mas temos um outro significado de pecado que está nas Escrituras. O apóstolo Tiago, falando sobre o pecado, ele deu uma das definições de pecado. Uma definição é a quebra da lei, que a gente já falou. Mas tem uma outra definição que o apóstolo Tiago, em Tiago 4,17, disse, abre aspas, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, fecha aspas. Ou seja, se eu sei praticar o bem, praticar boas obras e não pratico nem bem, nem por conseguinte boas obras, então eu estou em pecado, né? O afastamento do bem já é pecado, ou seja, eu não preciso fazer nada de mal para pecar. Eu só em si, né? Eu só também não preciso fazer nada de bem. E quando eu não faço nada de bem, mesmo que em si eu não estou fazendo mal, mas eu estou fazendo mal, porque eu não estou fazendo bem. Conseguiram entender a diferença dos maus aqui? Um é mal ação, mas outro é um mal omissão, certo? Paulo, como eu gostaria de ser pastor, meu amigo, mas não sou. Então,
João descreveu também o pecado como sendo toda a iniquidade. Esse pecado, essa definição é o que é iníquo. Iníquo é aquele que serve, por assim dizer, ao diabo. Esse é o iníquo. Então, aquele que é iníquo, ele não tem peso na consciência. Por quê? Porque o Deus que ele serve aprova as maledicências que ele diz, as faltas que ele comete. Então, o Deus que o ímpio serve é o autor de tudo errado que ele faz. Por isso que ele não sente culpa. Porque o Deus dele aprova, mesmo que ele diz que ele não tem o diabo como Deus, por Deus, ele tem o diabo por Deus. Porque se ele pratica as obras más, ele então é um servo e um filho de Satã. Então, essa é a razão porque o Senhor, ele disse que todos os homens em todos os lugares devem arrepender-se. Por quê? Porque aquele que faz o mal e não se arrepende, ele torna-se ou já é servo do diabo. Quando a pessoa arrepende-se em compreendendo e acordando que aquilo que ela fez é errado, bom, então ela está provando que ela rejeita o mal, mesmo tendo praticado, e que ela, boa tarde, Cristina Pim, e ela tenta em si, não em si, mas pela raça de Cristo, porque ninguém muda por si mesmo, ele, legal, motivar, parabéns. Então, aquele que é do Senhor, ele então se arrepende. O nosso Senhor, o Pai Celestial, em seu grande amor, ele providenciou para nós uma oportunidade de arrepender-nos, de fazer uma mudança de rota, de fazermos uma metanoia para que possamos arrepender-nos de nossos erros, de nossas faltas, de nossos pecados. E qual é essa providência que o Senhor nos deu? O Salvador e Senhor Jesus Cristo. Essa é a providência. E como o Senhor Jesus Cristo nos liberta, então, dos nossos pecados. Vocês se lembram dos primeiros princípios do Evangelho? Primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo. Segundo, arrependimento. Terceiro, batismo por imersão. Quarto, dom do Espírito Santo. E quinto, perseverar até o fim. Esses são os 5 primeiros princípios do Evangelho. E o segundo desses 5 é o arrependimento. Por quê? Porque sem arrependimento, sem mudança de rota, sem santidade, ninguém verá Deus.
na verdade, sem santidade. O arrependimento, ele é um ponto, é um requisito desse pré-requisito maior que a santidade. Porque eu posso me arrepender de ter errado, mas não daqui para frente, né? Eu posso não cometer o que eu fiz de errado daqui para frente, mas também não pode ficar nada de bom. Isso não é santidade. Santidade é me arrepender dos meus pecados e começar na prática das boas obras para que o Senhor possa me purificar. Não é as boas obras que me purificam, é o Senhor. Mas o Senhor utiliza-se das boas obras para purificar-me, ok? Então, como podemos nos libertar dos nossos pecados pelo arrependimento? Nós já vimos, mas eu vou enfatizar novamente, o que é o arrependimento? O arrependimento, irmãos, como eu disse, é uma mudança de rota. É um presente que foi nos dado para libertar-nos de nossos pecados e recebemos o divino perdão e remissão deles, os nossos pecados, né? Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, o arrependimento, ele é essa mudança de rota para que o sacrifício de Jesus possa nos trazer Oi, Cláudia, tudo bem? Então, o arrependimento, eu vou terminar esse tópico aqui, aí eu já vou irritar, gente. Mas diz assim, eu queria ficar mais, mas é que hoje eu não tô muito bem. Gente, notem que essas aulas, elas estão numa sequência. Então, se você não fez as outras aulas, volte lá no canal e faça, certo? Isso aqui é uma sequência, não é? Até a ordem pode estar embaralhada, mas lá no canal vai estar em sequência. Então, se você não fez as outras aulas do curso, esse é o primeiro módulo, faça, tá? Então vamos lá, o presidente, opa, peraí, deixa eu mudar aqui. Eu já vou concluir. O presidente Joseph Smith, ele falou sobre o assunto e ele diz assim, no Doutrina de Salvação, abre aspas, tenho sofrido dor, vós sofrestes dor. E por muitas vezes ela tem sido bastante forte, mas não consigo compreender uma dor que faça o sangue brotar do corpo como suor.
Foi uma coisa terrível, uma coisa espantosa. Sério. Jamais nasceu, quando eu disse segue, porque tem citações, tem um espaço aí. Jamais nasceu nesse mundo um homem capaz de resistir ao peso do fardo suportado pelo Filho de Deus quando ele arcou com os meus e os vossos pecados, tornando possível escaparmos deles. Ou seja, a gente, antes de continuar, antes que você saia, eu quero dar uma anúncio aqui. Tem uma novidade no canal. Além das mensagens e das aulas aqui no canal, agora nós teremos uma publicação diária lá no nosso blog, Citações e Pensamentos de Thiago Bergman, que é dentro do nosso site oficial, ministériovendequis.net, debate que são saudáveis. Então lá todo dia tem uma mensagem. Essa mensagem também faz parte dos nossos livros. Como assim, Thiago? Tu vai escrever e aí tu vai pôr no livro que tu escreveu? Não, mas eu vou reorganizar o texto, acrescentar no livro novas coisas e elas vão servir como um recorte, entendeu? Até para me poupar tempo, então vamos lá. Mas seguindo aqui, então, debate que são saudável.wordpress.com. Vamos lá. Então, seguindo aqui, o arrependimento, todos nós necessitamos. E o arrependimento, algumas vezes requer de nós grande coragem, muita força, muitas lágrimas, muitas orações incessantes e esforços incansáveis para viver os mandamentos do Senhor. É por isso que vou ler de novo essa definição de ação que eu chamo. Olha só. O arrependimento algumas vezes requer grande coragem, muita força, muitas lágrimas, orações incessantes e esforços incansáveis para viver os mandamentos do Senhor. É por isso que é só pela graça. Por isso que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Primeiro, porque é por Deus, e segundo, porque de fato não conseguiríamos. Precisamos da graça, mas o arrependimento é um aliado obrigatório para que nós acessamos esse poder gracioso, libertador do nosso Senhor. Então, o arrependimento nos liberta dos pecados. Como? Que é o subtítulo daqui. Como o arrependimento liberta-nos dos nossos pecados? Pelo sangue, pela graça, pela fé em Cristo. Por Cristo, não pela fé que nós agimos nele, mas o mecanismo da fé é uma
fonte para acessarmos a Ele, mas quem dá o ar, quem nos dá a graça é Ele, certo? Na outra aula nós veremos os princípios do arrependimento, tá bem? Gente, por nome de Jesus, amém. Queridos, por favor, orem por mim, eu não tô nada bem nesses dias. Que o Senhor console os nossos corações, certo? Em nome de Jesus, amém. E até o próximo vídeo.